No ar, no programa Café com o Prefeito. São 8h35. Recebo nos estúdios da Rádio Liberdade FM, prefeito Juscelei Sotoriva. Primeiramente, bom dia, prefeito Jussi. Bom dia, Andréia. Bom dia, ouvintes da Liberdade FM. Depois de um mês de férias, férias não, né, prefeito? Depois desse esse mês afastado da prefeitura... De licença. De licença. Porque nem nos afastamos. Como foi o retorno aí dos trabalhos, prefeito? Apenas formalidades, Andréia. Na verdade, nesses 30 dias aí, o principal objetivo nosso era oportunizar para o Margon, para que ele fosse o gestor, o prefeito em exercício nesse período, até em respeito a tudo aquilo que estamos fazendo juntos, vivendo juntos, trabalhando nesse período todo, o comprometimento que ele tem tido, a responsabilidade e tudo mais. É um conjunto de ações e aí de fatos que nos levam aí a proporcionar isso, né? Então é uma questão de respeito, de consideração. Então nos afastamos, praticamente nos afastamos do gabinete, né? Até para dar liberdade, para que não estivéssemos lá, se afastou, mas tá junto lá, tá do lado dele, ver o que ele tá fazendo. Não estive lá por algumas vezes quando ele me chamou, por algumas dúvidas que tinha e por alguns momentos, mas foram 3 vezes, não 4, né? Que nós estivemos lá. E o restante, então, nesse acompanhamento externo aí, visitando as secretarias, os servidores, as entidades, a população, conversando e sentindo mais ainda na pele aquilo que é o dia a dia de cada um, as necessidades e ao norte também que está sendo dado e algumas correções que precisamos e que estamos e vamos fazer. Já começamos aí nessa semana e a semana que vem vamos concluir algumas alterações aí que precisa dar um pouco mais de celeridade ao serviço público aí que o cidadão espera que aconteça. Prefeito Jussi, você teve esse acompanhamento, principalmente na Secretaria de Saúde, e quais são os pontos a serem melhorados na Secretaria de Saúde? Bem, há uma visão um tanto quanto enganada com relação à Secretaria e aos servidores. Alguns sim, né, mas o comprometimento da grande maioria é extraordinário. Mas quando eu coloquei o pé, inicialmente já no primeiro dia, depois já de transmissão de cargo com o Margon à tarde, eu me assustei, mas me assustei mesmo, gente. Naquele dia passaram mais de 400 pessoas pela Secretaria Municipal de Saúde buscando por exame, por agendamento, por cirurgia, dos mais diversos serviços. Mais de 400 pessoas. Então é desumano para aquelas pessoas que estão lá na Secretaria, para os servidores que estão lotados lá na Secretaria Municipal de Saúde, lá no balcão. Isso cada setor com a sua particularidade, mas em especial lá, que no primeiro dia que eu estive lá. Então, o que nós precisamos fazer? Esse trabalho que já está sendo feito aí com as unidades básicas de saúde, com os programas que nós temos aí, com a Estratégia da Saúde de São Clemente, da Vila Rica, do São Luís, de São Roque, ainda são 4, né? Vamos implementar mais 5 programas de Estratégia da Saúde da Família, mais 5 equipes trabalhando para resolvermos o problema na base, para que o cidadão seja atendido pelo médico na sua localidade, no seu bairro, pela equipe, as agentes comunitários de saúde qualificar melhor, treinar melhor. Temos aí a grande maioria muito comprometida. Tínhamos alguns problemas com relação a São Roque, é o lugar que nós moramos também, né? Mas evoluiu muito, avançou bastante, ainda vai melhorar com toda certeza. Então, treinar, qualificar as agentes comunitários de saúde e identificar os problemas na base, para não deixar ele ficar grande e grave e precisar de muitas especialidades para que possa aí ser resolvido logo. Aí vai diminuir esse fluxo de pessoas lá na Secretaria, também vai diminuir a procura por especialidades, por resolver o problema já na base, com conscientização, com palestra, com atendimento também, mas também fazendo com que as agentes, o médico, o dentista, a enfermeira, toda a equipe se envolva e se comprometa com esse grande trabalho. Então é um trabalho de conscientização, de educação e de cultura também. Então é um trabalho que vai ser feito pelo município, vai gerar um custo agora, mas o custo que vai gerar vai se transformar em benefício para a população e ao longo do tempo, num espaço de tempo não tão curto assim, mas vai dar um grande resultado. Então, colocando o pé na Secretaria, inicialmente já identificamos isso prontamente. Já fizemos algumas reuniões, outros programas já estão também sendo pautados aí para trabalhar e temos problemas graves aí, principalmente na ortopedia, que é um dos maiores hoje, um dos mais procurados. Estamos pactuando com um médico ortopedista, contratando o serviço médico de ortopedia em Santa Helena, porque nós temos, para ter uma ideia, hoje 16 casos de pessoas esperando por cirurgias de ortopedia. Isso é desumano.
E o sistema de saúde, infelizmente, é muito falho nesse aspecto. É um compromisso, é uma obrigação legal do município em fazer? Não, não é obrigação legal do município em fazer o atendimento. Mas moral, sim. E a população não quer saber quem é que vai resolver, se é o Estado, se é a União, ou quem quer que resolva, quer ver o problema dele resolvido. Então, pela carga tributária, por tudo aquilo que está fazendo, nós também temos um dever de fazer. Então, está já pautado isso. Na próxima semana será credenciado um ortopedista, vai atender toda semana em Santa Helena e vai ter porta aberta para cirurgias de ortopedia, como nós o fizemos com a ginecologia. Hoje, graças a Deus, a fila não existe a fila, existem alguns casos agendados para cirurgias de ginecologia, pelo contrato que fizemos com 2 médicos, na verdade, que atendem aqui em Santa Helena. E da ortopedia vamos fazer a mesma coisa. Então, infelizmente, deu um problema com Toledo, com o consórcio municipal de saúde. Nós tínhamos alguns casos agendados, era pelo consórcio de saúde que nós pagávamos esses procedimentos e, infelizmente, por força judicial, o consórcio foi impedido de continuar. Podia continuar fazendo, mas os prefeitos todos teriam problema, os gestores todos e o consórcio também. Então o consórcio achou por bem interromper o serviço. E o SUS também deu problema com o Bom Jesus, o médico acabou sendo preso porque tinha um pagamento além daquilo que era a tabela SUS, que também é um fiasco, é uma vergonha. Chega a pagar procedimento aí por 3, 5, 7, 12, 15, 20, 12, tem cirurgia que paga R$300. Então não cobre custo de fato, né? Mas então o município de Santa Helena inovando também nesse sentido, como fizemos também com a pediatria que está atendendo no bairro São Luís, com a ginecologia, agora com a ortopedia. Então estamos fechando um ciclo, André, daquilo que nós pregávamos, fazer com que as especialidades atendam aqui em Santa Helena, nosso povo aqui. Então, a partir de umas 2 semanas, uma questão burocrática apenas, o médico estará atendendo semanalmente aqui em Santa Helena, pelo município e com porta aberta para cirurgia. Prefeito, nós tivemos esses pontos a serem melhorados na Secretaria de Saúde, e quais são os pontos positivos avaliados durante esse período que você esteve aí frente a essa secretaria ou junto com essa secretaria? A evolução, Andréa, ainda precisamos melhorar bastante. Por exemplo, estivemos com a Elimara visitando as unidades básicas de saúde. Então, quando você vive isso, numa simples conversa com o servidor ou com o cidadão que busca pelo serviço, você já sabe como é que está o cenário naquele ambiente, né? Então, nós, de todas as vezes que fizemos, apenas uma identificação de uma estrutura que precisa ser trabalhada, mas no aspecto emocional e também de relacionamento e de tratamento. Quer dizer, quando um paciente, um cidadão, pode não ser um paciente, pode ser um cidadão que busca por orientação, quando ele põe o pé no posto de saúde, o normal é que você diga um bom dia, uma boa tarde, seja bem-vindo, que seja bem acolhido. Não quando coloca o pé no posto de saúde, o que era para você? Falou, pô, como assim que era para você, né? Vem cá, vamos conversar. Então, André, o que nós sentimos das equipes, quase que todas, comprometimento, vontade de fazer, vontade de acertar. É uma evolução que nós estamos tendo aí visível e vai melhorar ainda mais. Então, esses pequenos pontos aí de problemas que nós ainda temos, estamos cuidando de ordem pessoal, identificando, alguns eu mesmo chamando, conversando, falando, olha, gente, não é assim que se comporta, não é assim que se faz, não é assim que se trabalha. Outros passando para que a secretária faça, para as enfermeiras chefes, e também oferecendo respaldo. O que acontece? Por exemplo, se o cidadão busca por um serviço e às vezes ele se altera um pouco, é um pouco agressivo com a equipe, nós não podemos aceitar isso, né? Não podemos aceitar que a equipe seja mal educada, que a equipe fica enrolando as pessoas, isso não pode. Mas o cidadão, quando não tem a sua expectativa atendida, o que ele precisa é formalizar, temos ouvidoria, pode conversar também com nossa equipe, com o secretário, qualquer um deles, todos eles comprometidos, mas não vamos permitir grosseria ou agressividade com o servidor. Enquanto gestor, enquanto prefeito, o servidor que estiver trabalhando lá é de minha responsabilidade e eu preciso amparar e proteger. Substituir ou orientar quando não funciona, mas proteger precisamos fazer. Então, apenas um lembrete para a população. E quando procurar por serviço público, um pouco de paciência também faz bem, porque numa dessas unidades que nós visitamos, num desespero, né? Pelo amor de Deus, às vezes chega 10 pessoas aqui, converse com as 10 pessoas, todas elas vão ser atendidas, todas elas vão ser recebidas. Não
em 10 minutos, né? Quando nós procuramos por um serviço particular, e assim comigo, assim com qualquer pessoa que busca por um serviço particular, nós esperamos, quando vamos fazer um exame, por exemplo, eu já esperei mais de 1h30 para fazer um exame no serviço particular, pagando por ele, né? Aí nós vamos no serviço público, queremos ser atendido de forma imediata, né? Então, o que precisa é conscientização e um pouco de paciência. Não vamos colocar 3 médicos para fazer o serviço de um para resolver apenas um momento, que é uma questão de que meia hora, 1 hora, um pouco mais do que isso. Aí vai colocar 3 médicos, depois vai ficar quantas outras horas de braço cruzado, esperando o tempo passar. Então é uma questão de organização. Prefeito Jussi, falando então da Secretaria de Saúde, nós tivemos aí a reforma e também o lançamento dos trabalhos de reforma das unidades básicas de saúde. Previsão de entrega para a unidade do bairro São Luís para quando? Quarta-feira, a princípio era para ser terça-feira, né? Mas estavam marcando para terça. Daí lá, se o Brasil passava, como assim se o Brasil passar? Passou! Que negócio é esse? Falei, não, pode desmarcar de terça, põe para quarta que nós vamos assistir o Brasil na terça-feira jogar contra a Alemanha. E não só por isso, né? É um sentimento da população. Passei ontem pela praça, via vibração, emoção, som com o telão que estava lá. É emocionante isso tudo. Então na quarta-feira, às 5h30 da tarde, será entregue a unidade básica de saúde do bairro São Luís, para que a população, então agora no espaço lá bem preparado, bem produzido e completamente pronto aí para que possa receber o nosso município para ser bem atendido e bem tratado. E lembrando que nós temos aí os trabalhos das outras e reformas das outras unidades acontecendo. Nós temos previsão para este ano ainda de reforma da Vila Rica e também do centro da cidade. Nós temos já o do subsede está em andamento, não é só uma reforma, é uma ampliação, uma estruturação naquela unidade básica de saúde lá, que era precário lá a situação, quem passou por lá sabe daquilo que eu estou falando. Nós temos também o do Vila Rica, que já foi licitado, está aguardando o prazo de homologação, deve homologar na quarta ou na quinta-feira, vai custar, acho que se não me engano, R$109 mil o lado do Vila Rica, então também já pronto para contrato, fala só homologação. O de São Roque contratado o serviço, todas as unidades básicas de saúde, só faltou Vila Celeste para fazer, que também precisa de melhorias. Então nos próximos dias aí também será, nos próximos dias não, nos próximos meses, porque é um processo um tanto quanto lento. Nós temos aí, agora vamos ter 3 unidades básicas de saúde em reformas, né? Que é o do Vila Rica, que é o do subsede, e também o de São Roque, que ainda faltava. Então todas as nossas unidades de saúde passarão por essa transformação. Não é só uma reforma, não é só cobertura, é uma restauração, na verdade, daquilo que se fez. E no centro de saúde nosso nós temos o CREAS, que funciona do lado lá do pronto atendimento, do lado lá daquela unidade, que nós já pedimos para que a secretária arrume um outro espaço, já parece que já tem um outro espaço arrumado, para que a gente amplie o serviço, até porque o Vila Rica vai ficar agora desamparado com estrutura física, né? Então a ideia é transferir aqui para o centro da cidade esse atendimento. E depois disso, nós temos aí também uma estruturação também de equipamentos. O vereador Cosme esteve em Curitiba na semana passada, conversando com o Michele Caputo Neto, com o deputado Paranhos. O Michele garantiu para nós um equipamento de raio-x, o governo do estado já tem ele comprado. Se demorar um pouco a entrega, ele se comprometeu em disponibilizar recursos para que o município adquira esse equipamento, que é parte daquela estrutura de ortopedia que nós estamos fazendo. E também na conversa avançada lá, devemos estruturar também o nosso pronto atendimento. Tem um kit para um pronto atendimento, são mais de 250 itens que devem ser disponibilizados para Santa Helena para equipar e estruturar o nosso pronto atendimento, para fazer com que o nosso cidadão seja muito bem atendido. É um processo de evolução, gente. Não tem como chegar com uma varinha mágica e plim, está tudo resolvido. Não, até porque nós precisamos preparar a equipe. A transformação, como eu sempre falo, tem que se dar a partir do ser humano. As pessoas têm que absorver isso e graças a Deus o estão fazendo. Então é momento aí de estruturação e deixar o serviço público de saúde, como os demais, mas isso que nós estamos tratando agora, é muito bem preparado para atender bem o nosso povo que precisa disso. É um desrespeito às pessoas. Infelizmente é uma questão cultural e também pela carga que nós pagamos de impostos. Quando você tem um problema de saúde
saúde, dificilmente você está preparado para enfrentá-lo. Então, nós vamos fazer com que o serviço público esteja preparado de tal forma que possa receber esse cidadão aí, atender bem, tratar bem e resolver o seu problema. Prefeito, falando sobre eleições de 2014, nós temos aí eleição a nível estadual e também federal. Qual é o seu posicionamento em relação ao governo do estado e também ao governo federal? Bom, como é o nosso perfil, é aquela história lá de não aguenta bebe leite, né? Ou fugir da raia, isso não faz parte de mim. Eu tenho minha posição bem clara, bem definida. Você não precisa ser estúpido, grosso, mal educado, mas o fato de você ser flexível não significa aí que você é fraco ou que não tem personalidade, né? Então essa flexibilidade nossa aí não pode ser mal entendida pelas pessoas, como de fato algumas acabaram se frustrando um pouco. Não, vai ser fácil, vamos lá que o Júlio é um cara tranquilo, pacífico, vamos enrolar ele. Boa viagem, meu filho. Aqui não. Nós temos aí um conjunto de partidos que compõem a base de governo municipal que está um pouco desgastada, Andréia. Seria muito cômodo fantasiar, colocar umas florzinhas, não, tá tudo bem, tá tudo bom. Não, nem tudo, só que é um jogo de interesses, né? Mas é um outro momento para essa conversa, para nós voltarmos um pouco no tempo e o que as pessoas esperam com isso, quais as suas motivações, se é coletiva, se é pensando no povo, se é pensando individualmente numa ou outra pessoa, numa ou outra empresa, né? Então, graças a Deus, temos uma relação muito boa com os partidos todos que estão no governo. O Margon é PMDB, temos uma relação de respeito muito forte, um respeitando o outro, isso é recíproco, mas a minha posição com relação às eleições do governo do estado, por tudo aquilo que aconteceu, pelo programa habitacional, pela universidade, ainda anteontem, nos últimos segundos, nos 45 do segundo tempo, foi assinado aquele repasse ainda para o TFPR, que nós tínhamos aí um processo de um compromisso do governo de R$500 milhões nas reformas. Então agora vamos investir ele na UAB, na compra de equipamentos, de estruturação de imóveis lá. Então está vindo aí. Então, pela abertura que se teve no governo, a minha posição eleitoral com relação ao estado é de apoio ao governo Beto Richa na sua reeleição. Temos aí o governador, senadora Gleice Hoffmann também registrou candidatura. Temos o Partido dos Trabalhadores na base do governo. Temos também aí o Requião, que é candidato ao governo, com o PMDB como base de governo. O PV é vice do Requião, também é base de governo. Então nós temos aí os partidos todos que compõem a nossa base e quase todos eles estão de uma forma ou de outra no governo. Cada partido vai ter liberdade o suficiente de buscar votos para os seus candidatos, quer seja o governo do estado, a deputado estadual, federal, senador, governo federal. Isso independe do nível da instância. Porém, a minha posição pessoal ela é bem clara. E não é só uma posição pessoal, eu vou trabalhar, gente, eu vou dizer os porquês, eu vou para o estado. Não vou fazer isso aqui em respeito à legislação eleitoral, mas eu vou para o estado e vou dizer os porquês que estamos com esse ou com aquele candidato, né? Até por essa relação que não tem uma relação partida. O partido, gente, é o que menos importa agora. O que importa é o resultado do trabalho que nós vamos fazer. Até porque, para deputado estadual, eu sou filiado ao Partido Progressista, ao PP. O meu apoio ao deputado estadual é o deputado Ademir Bier. Nós temos aí bons candidatos a deputados que representam a nossa região toda. O Paranhos é parceiro, o Adelino Ribeiro é parceiro, o Hélio Rusch é parceiro. Temos vários candidatos que estão na nossa região aqui que podem. O Schiavinato é do Partido Progressista, deve ser candidato a deputado. Então nós temos aí o Elton Welter é deputado e é candidato à reeleição. Esses candidatos todos que fizeram um pouco mais, um pouco menos, mas o que pôde fazer pela relação que tinha por Santa Helena. Então cada partido aí abraça o seu candidato, faça tudo o que puder fazer por ele, e os compromissos que nós temos, nós vamos fazer. A deputado federal nós temos aí o Evandro Romão é candidato, Osmar Seraglo é candidato, o Sérgio Souza é candidato, o Esperafico é candidato, que é do meu partido, que é quem eu vou apoiar e vou trabalhar para produzir um bom resultado pelas parcerias que nós temos, né? Então nós temos aí uma gama de partidos e pessoas que buscam pela eleição. O que não pode é nesse processo político eleitoral para governo e legislativo, estadual e federal, nós fazemos de Santa Helena um campo de batalha, né? Então, trabalhar isso com muita pacificidade, com muito jeito, com muita paciência, é o que nós vamos fazer, né, gente? Então, o processo político eleitoral do município que aconteceu
no ano retrasado, depois que passou a eleição, no dia seguinte era como se nada tivesse acontecido, pela forma como nós trabalhamos a campanha inteira. É só voltar um pouco no tempo, se lembrar do passado, vocês vão ver as marcas negativas que ficaram do pós-eleitoral. Nessa última não aconteceu, porque nós fomos preparando o povo em todos os nossos encontros, reuniões, comícios, nós dizíamos a diferença do conforme o que se produziria como resultado eleitoral, e comemorar não significa provocar o adversário, não significa provocar os outros. Então, gente, muito jeito, a busca pelo voto é um trabalho bonito que se faz, mas sem mentira, né, gente? Sem enrolação. Vamos ser sinceros com as pessoas, com as coisas, dizer os porquês de trabalhar com esse ou com aquele candidato. Se é pensar num cargo pessoal ou numa situação política pessoal, ou se é coletivo ou objetivo. Prefeito Jussi, falando então de toda essa relação das eleições 2014, você acredita que pode criar um racha dentro do PMDB em Santa Helena? Pode ter algum sentido assim de alguns não apoiarem essa decisão do governo municipal? Não, a situação do governo municipal, com certeza, as pessoas que estão dentro do governo, algumas não vão com a mesma posição que eu tenho, isso será respeitado, né? Temos algumas pessoas de alguns partidos ou outro, eu me reservo aqui a não falar nomes, ou agora, até para não traumatizar ainda mais, que podem não entender muito bem e acham que as pessoas têm que ir de arrasto quando você toma uma posição. Ninguém vai de arrasto a nada, né? Nem o boi na canga hoje não faz mais isso. Começa um puxado para um lado para o outro, quebra o canzil e acabou a brincadeira, né? Então, é liberdade, gente, liberdade. É claro que nós temos aí uma posição de governo. Então, vocês vão ver aí pessoas que não estiveram na última eleição juntas, buscando a eleição de um ou de outro candidato, e pessoas que estiveram juntas na eleição buscando para outros candidatos. E isso é um processo democrático bem natural. E quem quiser buscar esse espaço também para a candidatura a nível municipal, quiser se projetar, se programar, porque o negócio é o seguinte: não espere chegar daqui 2 anos, que começa o processo eleitoral municipal, eu vou ser candidato. Se prepare, meu amigo, se prepare, porque isso não é brincadeira, para que você possa estar preparado depois num processo como esse para governar. E não, agora nós vamos ver como é que fazemos. Não é vamos ver como fazemos, vai programando, planejando, como nós fizemos ao longo da história que foi sendo trabalhado, identificando, buscando, sabendo. Então nós nos sentimos preparados para enfrentar essa eleição estadual e federal com essas posições, sabendo o resultado que pode produzir das parcerias que nós precisamos para Santa Helena e para o estado também, para o Brasil. Não é só o município, nós queremos também um Paraná pujante aí, desenvolvido, com uma boa relação, e o Brasil também. São 8h57, a gente vai rapidinho ao bloco, daqui a pouquinho voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito. Liberdade. Onde tem um rádio ligado. Liberdade. Tá ligado na 87 FM.
São 9h02, 9h02, chegando com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito de hoje. Prefeito Jussi, tem uma pergunta aqui de um ouvinte falando sobre o CEMEIS de Santa Helena. Por que o CEMEIS de Santa Helena não tem férias como das outras cidades? Bom, eu não tenho conhecimento de férias agora nesse período das outras cidades, mas é uma questão de respeito, gente. É respeito com o povo, respeito das pessoas que precisam pelo serviço. O fato de se fosse ter férias no CEMEIS, não seria para os servidores, e sim, se fosse o caso, para as crianças, né? Mesmo que se fosse dado férias para as crianças, o que eu entendo nas entrelinhas ali? Uma outra pessoa que gostaria de ficar em casa nesse período, se fosse dado férias agora para as crianças do CEMEIS. Gente, se coloca no lugar das pessoas que precisam pelo serviço, do trabalhador, das pessoas que têm que sustentar a família. Às vezes é só a mãe, ou às vezes é só o pai que está com a criança e precisa desse serviço, precisa desse atendimento, né? Então, é uma questão educacional, mas também social, pelo amor de Deus. Até algumas pessoas começaram a me procurar na semana retrasada, querendo saber sobre esse fechamento, esse período de férias agora. Falei, não existe, está programado, não tem a menor possibilidade de interromper o serviço. Não, mas está no Facebook, inclusive de um vereador. Falei, tá mentindo de novo, né? É uma falta de verdade, coisa do outro mundo, né? Não, mas isso tudo bem. Depois na semana seguinte, lá como se tivesse resolvido o problema, né? Pode ficar tranquilo, que essa mesa fica aberta. Nem conversou com absolutamente ninguém, nem com a secretária, nem com o prefeito em exercício, com ninguém, né? Então, olha, com todo respeito ao CEMEIS, vão continuar trabalhando, e se fosse dado férias, as férias como tem agora na educação, para os alunos e não para os servidores. Os servidores têm o seu período de férias, é normal, como qualquer servidor o tem, mas é uma questão de respeito, gente. Prefeito Jussi, falando sobre mais uma pergunta de um ouvinte, pedindo sobre a reajuste previsto do salário da empresa Confiancê. Quando é uma empresa que presta serviço, como qualquer outra, que tem uma decisão coletiva de trabalho, ela se dá nas convenções de trabalho. Então, as convenções acontecem normalmente em junho, julho, uma ou outra em agosto, mas a maioria delas acontece em julho. Então, deve estar para acontecer as convenções trabalhistas de cada uma das classes, e essas reposições inflacionárias, os reajustes, o índice que tiver que ser aplicado, ele vai ser aplicado com base na decisão coletiva de trabalho. No ano passado, se não me engano, aconteceu em setembro, agosto ou setembro, acho que foi em agosto, não tenho bem lembrança do momento. Porém, ela veio retroativa. Quer dizer, a convenção acontece em julho, a decisão demora um pouco para ser homologada e publicada. Nós podemos fazer isso a partir da sua publicação. Então, assim que for homologado, o município vai fazer o seu reajuste aí, pactuado com a empresa, com tranquilidade. Deve estar para acontecer. Prefeito Jussi, também, nós temos aqui uma pergunta de um ouvinte. O que pode ser feito para melhorar a segurança pública? É tanto roubos, assassinatos, assaltos que dá medo. A violência atinge todas as classes sociais, sem o esforço das autoridades. Estamos todos à mercê dos criminosos. A companhia da polícia, segurança pública, como isso está sendo trabalhado pela administração municipal? Eu estava acompanhando um vídeo que mandaram para mim daquela situação do Marco Velho, não sei se alguém recebeu no WhatsApp ou no YouTube, um menino brincando lá com um carrinho, uma brincadeira que a molecada fez. E imediatamente aquilo me oportunizou ver um outro vídeo, e eu estava num momento que eu, graças a Deus, tinha um tempinho legal para isso, com o Paulinho Micharia. Umas piadas que ele estava contando, e eu me ative um momento a uma delas, e ele disse, falando sobre segurança. Aí falou, eu considero a segurança mais essencial do que a educação. Falou, adianta você ter um diploma e levar um tiro e acabou o diploma, acabou a vida, acabou tudo, né? Claro que é uma brincadeira feita pelo Paulinho Micharia, mas que tem um fundo de verdade muito grande nisso, né? Não concordo com a falta de esforço das autoridades, no caso municipal, tanto vereadores, a equipe de secretários, do Margon, vice-prefeito, deputados, que também a gente tem feito essa ponte. Quem fez essa ponte conosco no governo do estado foi o deputado Ademir Bir. Já passou pela Casa Militar o projeto aprovado para a criação da companhia em Santa Helena, está na Casa Civil, está no departamento jurídico para análise e formatação de pactuação de convênio, para que a gente possa criar aqui em Santa Helena a companhia e aumentar o efetivo policial. É um
um mal que assola o Brasil, assola o mundo, na verdade, né? Com exceção de alguns países aí que, quando aconteceu uma situação como essa, a pena é a morte pro corruptor, né? Pro bandido, pro assassino, pro ladrão, quem quer que seja. Mas nós estamos com um esforço muito forte e a criação da Companhia de Santa Helena está no departamento jurídico da Casa Civil para exalar o parecer e também a pactuação de convênio. Então, os esforços estão sendo feitos. O tenente e subtenente muito preocupado com a situação. Imediatamente depois da posse, segundos depois da posse, ele me chamou no lado e falou: prefeito, tem uma parte aí da academia que está vindo para Toledo e nós precisamos que alguns venham para Santa Helena. E eu não estou vendo movimentação. Preciso que você converse com o Major Bezerra e também faça uma pressão lá para que nós tenhamos mais homens aqui em Santa Helena. Então já mantivemos contato com o Major, temos uma audiência marcada com ele para a semana que vem e forçar a vinda de mais homens para Santa Helena para aumentar esse efetivo. Mas o Brasil inteiro sendo assolado por isso e a nossa parte aí, não só uma questão de nossa parte, mas estamos fazendo todos os esforços, colocando a estrutura administrativa e financeira, inclusive do município de Santa Helena, para a construção de uma estrutura para abrigar a sede da companhia da Polícia Militar aqui em Santa Helena. Prefeito Justo, também a questão do lixo. Nós comentamos em alguns programas anteriores que alguns moradores reclamaram da forma que está sendo feita a recolha do lixo em Santa Helena. Inclusive, no interior. O que pode ser feito para melhorar a recolha do lixo no município? Já estão pensando em soluções para esse problema? Sim, na verdade nós temos também duas propostas. Uma delas é um varredor mecânico, né, para as ruas da cidade, que ainda aquilo que nós recebemos como proposta aí para aquisição não é o que tem de melhor, porque não adianta comprar um problema, nós queremos comprar e contratar algo que resolva os nossos problemas. Mas isso é na questão da varreção, manutenção de limpeza urbana. Mas a recolha do lixo é uma questão mais humana. Eu vi algumas imagens de alguns serviços que foram praticados, algumas reclamações foram levadas até a Secretaria de Obras, a Mari Marafon está cuidando disso, já conversou algumas vezes com os servidores, já deixou alguns recados de algumas reclamações. Se o lixo não foi bem recolhido em algum determinado lugar, liga no 3268 1777, faça lá a sua reclamação. Quem quiser mandar um e-mail pode mandar um e-mail também, mensagem, para que a gente corrija isso, mas vamos conversar com a equipe da recolha, que o problema está na recolha, a forma de recolha que está fazendo, que o pessoal tem amontoado direitinho, mas está no problema na recolha. Então nós vamos conversar com a equipe que faz aí essa recolha e conscientizar de que não adianta ir lá recolher uma parte e deixar outra, que então é melhor deixar no amontoadinho lá e fica até mais bonito do que algumas imagens que eu andei vendo aí. Depois a cachorrada aí faz a festa, né? Graças a Deus nós temos aí a Proa, que está com um trabalho muito bonito aí, que vai fazer um trabalho legal com os cachorros que nós temos aí, que na verdade não é culpa do animal, o animal age por instinto, né? E deu problema, está com fome ou qualquer outra situação, ele vai buscar onde ele encontrar. E é um local onde atrai pelo cheiro, são resíduos muitas vezes, né? É lixo orgânico, é resto de comida, o cachorro vai fazer bagunça mesmo, né? Mas que a bagunça é praticada pelo ser humano que deixou o animal nessas condições. Mas não tenha dúvida, André, que isso é um problema fácil de resolver e de forma rápida. Então faremos isso na primeira hora da segunda-feira. Prefeito Jussi, nós temos aí novidades na Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Quais são essas novidades que o senhor pode adiantar para nós? Bem, nós estamos respondendo pela pasta, pela Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Administração Portuária. Muito embora o Edson continua lá, continua ajudando, tem projetos aí que foram ao longo do tempo sendo trabalhados com a participação muito forte dele, então ele tem estado lá na Secretaria ajudando a desenvolver essas atividades. Temos alguns eventos, inclusive um deles é a abertura da temporada com o Festival do Costelão, com alguns shows que devem ser promovidos, deve ter enquetes sendo trabalhadas aí para saber o que as pessoas pensam sobre isso. Fizemos um convite para a Cleidiana, que trabalha com a Associação Comercial hoje, junto com o Gilson Altmeier, em respeito também ao Gilson. O Léo estava conosco naquele momento, até em respeito às parcerias todas que nós temos aí com a Associação Comercial. Não queremos tirar um servidor da Associação Comercial, e sim trazer alguém para o governo que vai fazer com que melhore essa relação de parceria. O Gilson também é um cara extraordinário, já solicitou outras parcerias
também que podem ser feitas e serão feitas, mas a Cleidiana tem um perfil extraordinário que pode fazer uma relação aí mais próxima ainda do governo municipal com a classe, com a associação comercial e com os empresários, né? Ela tem esse trânsito todo com a classe. Então, convidamos a Cleidiana aí para compor a equipe como diretora de departamento. O Edson havia feito o convite para uma terceira pessoa também, né? Seria extraordinário, mas naquele momento não pôde aceitar e ainda estava sem diretor do departamento de indústria e comércio. Então, aguardamos um ok da Cleidiana aí para implementar algumas atividades, além daquilo que já vinha sendo trabalhado pelo Edson, que tem alguns projetos aí que estão tramitando e no espaço curto de tempo aí vão produzir resultado pelo espaço de tempo que é a morosidade do serviço público. Prefeito Júlio, nós temos aqui uma pergunta que foi encaminhada ao departamento da Rádio Liberdade FM, ao senhor prefeito. Primeiro, gostaria de saber qual é a sua postura em relação aos direitos dos cidadãos de Santa Helena frente ao barulho que tem se estendido quando há uma comemoração, por exemplo, da noite passada, com um som ensurdecedor devido provavelmente ao Jogo do Brasil. Algumas pessoas vão para a rua comemorar, outras comemoram em suas casas e depois querem descansar. E não conseguem, pois o som atravessa meia-noite, entrando na casa de quem queira ou não ouvir. Acha isso que está certo? Um exemplo que tivemos recentemente foi no aniversário do município, que também foi um abuso que houve, na venda de bebidas durante o show para qualquer menor de idade ou não. Muitas pessoas não vão perguntar, apesar de não estarem gostando do que estão vendo, mas acho que o senhor, como prefeito, deve nos dar uma resposta. Senão, onde isso vai parar? A questão é, prefeito, nós tivemos na noite de ontem 3 sons apreendidos, questão de perturbação do sossego. O que poderá ser feito para que não aconteça mais casos como esse também, aí com esse problema do barulho, né, devido aí a essas comemorações na Praça Central de Santa Helena? Bom, gente, são momentos pontuais, eu não vejo isso de forma generalizada, como se tivesse o caos com relação a isso. Eu entendo que a comemoração do município mesmo, poxa vida, é um momento extraordinário de nós comemorarmos as conquistas e tudo mais, e fechou aí com as festividades, com shows e tudo mais. Então, é um momento, gente, é um dia que seja, ou 2 ou 3 que foram as comemorações do município, que não vai assim mexer com a vida de muita gente. Ontem mesmo na comemoração, depois do jogo lá do Brasil com a Colômbia, foi um jogo tenso no final, né? Eu até esperava que contra a Colômbia nós tivéssemos um pouco mais de tranquilidade. Aí o Júlio César, grande Júlio César, que fez grandes defesas aí, fez uma lambancinha no final lá mas eu acho que foi para dar mais emoção ainda no jogo. Então eu acho que a comemoração faz parte do ser humano para extravasar um pouco, para se libertar, para interagir, para brincar, para se divertir. Claro que não pode haver abuso, não pode extrapolar aí madrugada dentro, né? Eu estive ontem lá na janta lá da ASH-PPD com o Josimar, agora é o presidente dela, da outra vice-presidente, o Galas, e aí não via essa barulheira toda, né? Mas eu acho que depois de um jogo, de uma Copa do Mundo como era tão esperada pelos brasileiros, e hoje as pesquisas dizem da aceitação que está tendo a Copa do Mundo no Brasil, os problemas que se criavam no entorno disso, dizendo que seria um caos, uma catástrofe e tudo mais. Deu um problema lá com aquela queda daquele viaduto, acabou vitimando 2 pessoas e ferindo outras, mas a Copa, no geral em si, está um bom momento, um bom evento. E o brasileiro é um povo trabalhador, é um povo que se vira, que faz e desfaz muitas vezes, né? E momentos como esse, eu acho que pode ter um pouco de paciência também de uma ou de outra pessoa e deixar a comemoração se soltar um pouquinho mais, deixar as pessoas se divertirem um pouco mais, curtir um pouco mais, claro que com limites, e não pode ficar amanhecer o dia fazendo isso, né? Daí não tem jeito, até porque hoje é sábado, né? Dia de trabalho, dia de pega. Mas nós temos aí mais 2 jogos, o de terça-feira e a final, que esperamos estar na final, né? Para fazer uma grande festa, uma grande comemoração. Então são momentos assim bem pontuais. Fora isso, eu
não concordo com muita extravagância, bagunça, né? Mas são momentos pontuais, gente. A minha posição pessoal com relação a isso é essa, não fujo daquilo que é, mas eu acho que dá para conciliar, né? Você não pode banalizar, fazer isso de segunda a segunda. Agora, momentos pontuais como esse, e a importância que tem esse momento, eu não vejo como um problema isso. Prefeito Justo, nós temos aí o secretário Darinês respondendo pela Secretaria de Transportes. Qual é a sua avaliação do trabalho do secretário Darinês? O Darinês não é novidade para ninguém, a relação de confiança, de cumplicidade que nós temos lá por todo o histórico, todo o tempo, desde o Legislativo, quando estava conosco lá. E é uma figura comprometidíssima, né? De segunda a segunda, de manhã à noite, educado, confiável, companheiro, competente. Tem atributos extraordinários aí. Mas um atributo muito forte que levou a fazer com que ele respondesse pela Secretaria de Transporte nesse momento é a relação também que ele tinha e tem com o secretário que deixou a pasta, o Dinho Marasquinho. O Dinho é uma figura extraordinária, todo mundo conhece o familiar, a família que ele tem, a idoneidade. Fez um trabalho muito forte logo no começo para colocar em funcionamento a máquina que nós tínhamos, a necessidade de trabalhar e as condições pelas quais elas estavam, que no final do governo até que dá alguns problemas, mas tivemos uns problemas a maior com relação a isso. E essa relação que tem os dois aí para continuar com alguns trabalhos que vêm sendo desenvolvidos e também inovar em alguns outros pelo conhecimento que ele tem, pela vivência de vida pública. Então o Darinês vai ter condições aí de dar um gás também lá na Secretaria, ordenar alguma coisa para ser ordenados, organizar, cada um tem um sistema de gestão, então implementar um sistema lá, deixar tudo bem redondinho, até que com o tempo aí, sem estresse, sem pressa, sem especulação, a gente possa identificar alguém aí que talvez vá responder pela Secretaria. O Darinês pode ficar um dia, como pode ficar um mês, ou 3, ou 6, ou 9, isso não tem prazo determinado para isso, né? Tanto o Darinês respondendo lá pelo departamento, quanto nós pela indústria e comércio, e também o Marco pelo esporte, que no espaço relativamente curto de tempo aí deve se transformar em secretaria, dependendo também de uma conversa aí com a Câmara. Isso foi pautado aí no programa lá do Gestão Compartilhada. Então o Darinês representa isso, em poucas palavras, o Darinês representa isso, né? E as pessoas conhecem, é um secretário de destaque no governo municipal pelos trabalhos que ele desenvolve. Prefeito Justo, nós temos aí o nosso horário extrapolado, nós teríamos alguns outros assuntos que fica para o próximo programa. Qual é a mensagem que você deixa para a população de Santa Helena? Olha, gente, estivemos anteontem entregando a ambulância lá na... Foi anteontem? Ou foi ontem? Foi ontem. Ontem. Entrega da ambulância. Lá no Vila Rica, com o... Anteontem. Com o deputado Adelino esteve aqui presente, não participou da frente, até pelo em respeito à legislação eleitoral, estava aí como deputado, né? Com o presidente legislativo que nos acompanhou naquela busca daquela ambulância, e hoje temos aí 4 ambulâncias trabalhando no município de Santa Helena, 3 em perfeito estado de condição, uma Ducato nova que foi entregue há poucos dias pelo governo municipal, uma Transit da Ford que também foi comprada no governo passado, no final lá, que está muito boa. Agora essa Renault que está também trabalhando, que é nova, é zero quilômetro. E temos uma outra Renault que não está assim tão nova, mas que consegue trabalhar aqui no município de Santa Helena, além da SAMU que está trabalhando. Então são 5 ambulâncias que estão trabalhando. E o deputado Adelino esteve presente aí na entrega simbólica que teve lá, até com o processo licitatório que fizemos lá do posto de saúde, da unidade de saúde do Vila Rica. E naquilo que eu conversava ao final, a Dirce, que é a servidora lá também, o prefeito voltou, parece que mais feliz, mais alegre, mais contente. Não é isso, Dirce, nós sempre agimos assim dessa forma, até porque precisa ser contagiante isso. Se você vai lá de carne emburrada, amarrado, parece com burrinho amarrado no cepo, como se fala às vezes, aí não tem jeito, né? Mas em respeito ao horário que nós temos aqui, Andréia, estou feliz, satisfeito, muito contente. Ainda ontem recebemos mais uma pesquisa de avaliação do governo municipal. Muito obrigado, gente, pela expectativa e as respostas que deram, e muito disso as pessoas atribuem ao prefeito a forma de atender, de fazer, de tratar e também de receber aquilo que precisa como proposta. Então, agradecimentos, e aguardem e esperem aí do governo municipal a estabilidade, a estabilização do município aí autossustentável e com o seu povo participando das ações alegre, feliz
feliz e contente, que todo mundo deve ser feliz. Ninguém é feliz sozinho, e nós viemos aqui para que às vezes as pessoas dizem que essa vida é difícil. Nós viemos aqui para ser felizes. Vai depender de nós ser feliz ou não. Então essa é a mensagem. Vamos ser felizes, a gente vamos trabalhar. O que precisar do governo municipal dentro daquilo que é possível de realizar, não tenho dúvida que nós não estamos medindo esforço nenhum para dar o melhor de nós. E algumas mudanças ainda acontecerão na semana que vem para que os serviços possam ser ainda mais agilizados. André, um grande abraço a você. Obrigado por esse espaço e obrigado a todo o povo de Santa Helena que está fazendo do município aquilo que de fato eles querem que seja. São 9h22. Esse foi o nosso quadro Café com o Prefeito de hoje. Você ouve Rádio Liberdade.